Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há décadas. O que aconteceria se todos os nossos problemas fossem resolvidos? Sem fome, sem escassez, sem necessidade de lutar por nada. Um mundo onde tudo funciona perfeitamente. Na década de 1970, um cientista decidiu testar exatamente isso. Ele criou um ambiente fechado, um espaço controlado, onde uma população poderia viver sem qualquer ameaça externa. Comida infinita, água ilimitada, segurança total. Era, em teoria, um paraíso. Mas o que aconteceu dentro desse ambiente não foi prosperidade. Foi colapso. Uma sociedade inteira deixou de funcionar. E, eventualmente, deixou de existir. O responsável por esse experimento foi John B. Calhoun, um pesquisador americano que dedicou sua carreira a estudar comportamento. Mais especificamente, como populações se comportam quando vivem em alta densidade. Na época em que ele conduzia seus estudos, o mundo vivia uma preocupação crescente com a superpopulação. Havia um medo real de que o crescimento populacional pudesse ultrapassar os limites do planeta. Mas Calhoun tinha uma hipótese diferente. Ele acreditava que o maior problema não seria apenas a falta de recursos, mas o impacto psicológico e social de viver em ambientes densos. Para ele, o perigo não era apenas físico, era comportamental. Ele queria entender o que aconteceria com uma sociedade quando seus indivíduos fossem forçados a conviver de forma intensa, constante, sem espaço real de separação social. E para isso, ele decidiu criar um modelo controlado, um experimento, onde todas as variáveis físicas seriam eliminadas, restando apenas o comportamento. O experimento ficou conhecido como Universo 25. Era o 25º experimento de Calhoun com esse tipo de estrutura. O ambiente era cuidadosamente planejado. Uma área fechada, com divisões internas, áreas comuns e múltiplos pontos de abrigo. Havia diversos ninhos, acessíveis por rampas, projetados para acomodar uma grande quantidade de indivíduos. O espaço era mais do que suficiente para suportar milhares de ratos. Além disso, havia comida disponível o tempo todo, água limpa, temperatura controlada. Nenhum predador, nenhuma ameaça externa. Era um ambiente onde, teoricamente, nada impediria o crescimento saudável da população. O experimento começou com apenas 8 indivíduos, 4 machos, 4 fêmeas. E então, Calhoun observou. No início, tudo funcionava perfeitamente. Os ratos exploravam o ambiente, interagiam, se reproduziam. A população crescia rapidamente, de forma consistente. A cada ciclo, o número de indivíduos aumentava. A colônia parecia estável, organizada. Havia hierarquias, havia comportamentos naturais. Era exatamente o que se esperava. Mas conforme o número de indivíduos aumentava, algo começou a mudar. De forma sutil no início, quase imperceptível. Mas progressivamente, cada vez mais evidente. Quando a população atingiu algumas centenas de indivíduos, os primeiros sinais começaram a surgir. Não era falta de comida, não era falta de espaço, era comportamento. As interações começaram a se tornar mais frequentes, mais intensas.
e mais caóticas. Fêmeas começaram a abandonar seus filhotes. Algumas interrompiam o cuidado antes do tempo necessário. Filhotes passaram a crescer sem estrutura, sem aprendizado social adequado. Ao mesmo tempo, a agressividade aumentava. Machos brigavam com mais frequência e de forma mais violenta. Outros machos simplesmente desistiam de competir. Se tornavam passivos. A estrutura social começava a falhar. E com ela, a estabilidade da população. Calhoun descreveu esse fenômeno como ralo comportamental. Um ponto em que as relações sociais deixam de funcionar. Onde a densidade populacional começa a gerar desorganização. Os papéis deixam de existir, as hierarquias desaparecem. E os indivíduos deixam de agir como parte de um sistema. O ambiente continuava perfeito, mas o comportamento não era mais. Foi nesse momento que surgiu um grupo peculiar. Indivíduos que não participavam de conflitos, não competiam, não se reproduziam. Eles passavam seus dias comendo, dormindo e se limpando. Calhoun os chamou de os belos, porque não tinham cicatrizes, mas também não tinham função social. Eles estavam vivos, mas desconectados da vida em sociedade. Com o tempo, a reprodução diminuiu drasticamente. As novas gerações não conseguiam desenvolver comportamentos sociais. E a população entrou em declínio. Mesmo com comida, mesmo com abrigo, mesmo com segurança. Até que não restou nenhum indivíduo. O experimento revelou algo fundamental. Uma sociedade não depende apenas de recursos. Ela depende de relações, de estrutura, de organização social. Sem isso, o sistema colapsa, mesmo em condições ideais. Hoje, vivemos em um mundo com níveis de conforto nunca antes vistos. Mas também com níveis crescentes de isolamento. Estamos constantemente conectados, mas nem sempre realmente próximos. E talvez o maior desafio da vida moderna não seja sobreviver, mas encontrar propósito. Porque, como mostrou o Universo 25, nem sempre o problema é a falta. Às vezes, é o excesso. E então, depois de tudo isso, fica uma pergunta inevitável. Você enxerga alguma semelhança com a humanidade? Cidades cada vez mais cheias, pessoas cada vez mais próximas, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais distantes. Vivemos cercados de conforto, de tecnologia, de facilidades. E ainda assim, muitos se sentem vazios, sem direção, sem propósito. Os ratos de Universe 25 não morreram por falta de recursos. Eles morreram porque algo dentro da sociedade deixou de funcionar. E nós? Apesar de toda a nossa racionalidade, nossa consciência, nossa capacidade de pensar sobre nós mesmos, será que somos tão diferentes assim? Ou apenas mais complexos, seguindo os mesmos padrões de uma forma que ainda não compreendemos totalmente? Talvez a pergunta mais importante não seja o que aconteceu com eles, mas o que está acontecendo com a gente. E se ainda temos tempo de perceber isso.